Sabe o que é muito maluco? Tenta criar uma pasta nova aí num computador super moderno e colocar o nome de simplesmente com, ou então PRN. O sistema simplesmente vai te barrar com um erro misterioso dizendo que o nome é inválido. Mas, gente, por que um nome tão inofensivo é proibido? A verdade é que essa regrinha aponta para um verdadeiro fantasma na máquina. Uma regra invisível de décadas atrás que, por incrível que pareça, ainda dita o que a gente pode ou não fazer nas nossas máquinas de última geração. Bem-vindos a essa nossa análise de hoje. Nós vamos falar sobre a nomenclatura de arquivos e a evolução do MS-DOS até o Windows. A ideia aqui é destrinchar essa jornada fascinante, porque, olha, é incrível pensar em como a gente saiu lá daqueles sistemas antigos, super duros, cheios de regras chatas, para chegar nessa liberdade imensa que a gente tem hoje para organizar nossa vida digital. E claro, para entender como tudo funciona agora, a gente precisa dar um passo atrás e ver onde toda essa confusão começou. Vamos direto para a parte 1, o legado do MS-DOS. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Lá naquela era clássica da computação pessoal, o hardware era extremamente limitado, o que forçava o software a ser super rígido também. O sistema de arquivos do MS-DOS tinha uma regra inescapável que ficou famosa como a regra 8.3. Basicamente, o nome principal do arquivo podia ter estourando 8 caracteres. Depois vinha um ponto e aí, no máximo, mais 3 caracteres para a extensão. E acabou. Essa estrutura minúscula formou a base absoluta de como o mundo guardou dados por décadas e décadas. E só para dar uma ideia do nível de dor de cabeça que era usar o DOS, os espaços em branco literalmente não existiam para ele. Se a intenção fosse salvar algo como meu texto.txt, com um espacinho ali no meio, o sistema simplesmente jogava fora tudo que vinha depois do espaço. O arquivo ficava salvo só como o meu. O pessoal tinha que fazer um malabarismo, usar hífen, underline, tudo para conseguir ler o nome das coisas depois. E não parava nos espaços. Existia uma lista VIP de caracteres que eram terminantemente proibidos, tipo barra, dois pontos, asterisco, aspas. E por que isso? Porque esses sinais de pontuação tinham funções de controle exclusivas dentro do sistema operacional. O DOS usava esses símbolos para ler caminhos de pastas ou rodar comandos importantes. Colocar isso no nome de um arquivo ia bugar a leitura do código inteiro. Ah, e um detalhe. O DOS não estava nem aí para maiúsculas ou minúsculas. Lá dentro, para o sistema, tudo ficava salvo em caixa alta. Agora vem a grande sacada, o segredo que resolve aquele nosso mistério do começo. Palavras curtinhas tipo com, PRN e AUX não eram só palavras. Eram nomes de dispositivos que já estavam cravados no código do DOS para representar peças físicas do hardware. Com era o console, ou seja, a tela e o teclado juntos. PRN apontava direto para a impressora padrão. Como para o DOS absolutamente tudo era lido como um arquivo, criar uma pasta chamada PRN ia fazer o computador tentar enviar os dados daquela pasta direto para a impressora física. E é exatamente essa herança que impede a criação dessas pastas até hoje. Então, vamos avançar um pouco. Parte 2, a transição e o Windows. Foi na época do Windows 95 que a coisa ficou um pouco mais bagunçada nos bastidores, mas finalmente trouxe aquela flexibilidade que a gente precisava com os chamados nomes longos de arquivos. O grande desafio do Windows 95 era o seguinte: ele precisava dar liberdade para as pessoas criarem nomes longos e naturais, mas não podia de jeito nenhum quebrar os programas antigos que ainda dependiam daquela regra chata do 8.3 do DOS. A saída? Um verdadeiro truque de mágica de 3 passos para criar um alias, uma espécie de apelido escondido. Passo 1, pegar as 6 primeiras letras do nome longo, ignorando os espaços. Passo 2, adicionar um tio seguido do número 1. Passo 3, manter as 3 primeiras letras da extensão original. Na prática, essa engenharia foi genial. Pensa num nome de arquivo longo, tipo trabalho de escola.docs. Os programas antigos do MS-DOS enxergavam isso simplesmente como trabsal1.doc. Essa ponte serviu como uma tradução em tempo real nos bastidores. Foi isso que impediu o colapso de sistemas inteiros durante essa fase gigantesca de transição da tecnologia. Chegamos na parte 3, DOS versus Windows. Aqui a gente dá um salto para a era moderna com a chegada do sistema de arquivos NTFS. Foi aqui que aquelas barreiras antigas finalmente desmoronaram de vez. O salto de liberdade é absurdo. A gente saiu daquela prisão de 8 caracteres e pulou para um limite incrível de 255 caracteres no Windows. Os espaços que antes quebravam tudo, agora são totalmente permitidos. E enquanto o DOS antigo forçava tudo para letra maiúscula sem dó, o Windows moderno passou a respeitar e preservar exatamente a forma como as palavras são digitadas. Certo, parte 4, o mundo das extensões. A gente falou bastante sobre os nomes principais, mas agora precisamos olhar para o que vem depois do ponto.
As extensões são o que realmente dá o propósito para os dados que estão armazenados. Pegando os documentos de escritório como exemplo, fica bem fácil de visualizar. Essas 3 ou 4 letrinhas no final são, na verdade, uma verdadeira chave decodificadora para o sistema. Sem elas, o computador fica sem ter a menor ideia do que fazer. O ponto .docx grita para o sistema abrir o editor de texto. O ponto .xlsx chama correndo o programa de planilhas. E o ponto .pdf avisa que precisa de um leitor específico para exibir o layout exato daquele documento. E claro, a nossa vida digital vai muito além do escritório. Hoje a gente tem uma infinidade de formatos para lidar com a mídia digital. As imagens que vemos pela internet geralmente carregam o ponto .jpg ou ponto .png. Aqueles projetos gigantes de design com várias camadas usam o ponto PSD do Photoshop. E o entretenimento do mundo inteiro roda em extensões de áudio comprimido como o famoso ponto MP3 e formatos de vídeo digital super compatíveis como o ponto MP4. E isso nos leva para a parte 5, segurança e dicas finais. Entender como tudo isso se organiza é fascinante, mas a gente precisa trazer isso para uma aplicação prática do dia a dia. É essencial reconhecer os riscos que algumas extensões trazem. O ponto crucial aqui é que conhecer as extensões é, acima de tudo, uma baita medida de segurança digital indispensável. É extremamente perigoso executar arquivos que terminem em .exe, .bat ou .vbs se eles não vierem de uma fonte 100% confiável. Sabe por quê? Porque essas extensões em particular são instaladores ou arquivos de script. Elas têm permissão explícita para rodar comandos e alterar profundamente o sistema operacional. Bater o olho e conhecer a extensão é a primeiríssima linha de defesa contra qualquer software mal intencionado. Para fechar a nossa análise, fica uma reflexão daquelas para explodir a cabeça. A tecnologia avança num ritmo alucinante, né? A gente já fala de inteligência artificial, computação quântica, servidores na nuvem, interconectados, mas, à medida que a gente constrói o futuro, a grande dúvida é: será que os sistemas operacionais do amanhã vão conseguir se libertar de vez dessas regras históricas e desses fantasmas do MS-DOS de mais de 40 anos atrás? Ou será que o peso desse legado vai continuar moldando, ali em silêncio, a arquitetura dos computadores do futuro? É intrigante pensar até onde o passado ainda controla as ferramentas que usamos hoje.